parece que as muralhas não vão cair, mas Deus, você nunca falhou. A espera terminará, a luta vencida está. Sim, Deus, você nunca falhou. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos, você nunca falhou. A noite já vai passar, a palavra se cumprirá. Meu coração te louvará. Cristo, meu Salvador, me cubra com teu amor. Meu coração te louvará. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos, você nunca falhou. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos, você nunca falhou. A Bíblia diz que Ele é um Senhor todo-poderoso, que abre caminhos no meio do mar. Coisas tão maravilhosas que o Senhor fez, mas a Bíblia também nos garante que Ele não somente fez, mas fará outra vez. Adore ao Senhor, porque Ele é bendito. Eu sei que tu move montanhas, eu creio que assim fará outra vez. Abrir o mar para o seu povo, eu creio que assim fará outra vez. Eu sei que tu move montanhas, eu creio que assim fará outra vez. Abrir o mar para o seu povo, eu creio que assim fará outra vez. Eu sei que tu move montanhas, eu creio que assim fará outra vez. Abrir o mar para o seu povo, eu creio que assim fará outra vez. Assim fará outra vez. Assim fará outra vez. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor.
Nós já cantamos que Ele abre o mar. E também vamos cantar Waymaker, aquele que abre caminho no mar, que faz maravilhas, em quem nós temos colocado toda a nossa confiança. You never stop
you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Deus Santo, Deus Santo, Deus de milagres, Deus de promessa, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Tu és Deus Santo, Deus Santo, Deus de milagres, Deus de promessa, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és, Jesus. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Deus Santo, Deus de milagres, Deus de promessa, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus Santo, Deus de milagres, Deus de promessa, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia. A Bíblia diz em Isaías 54, versículo 17: nenhuma arma preparada contra vós prosperará. Amém. Nenhuma arma contra mim prosperará. A escuridão não prevalecerá. Porque o Deus que eu sirvo vence a
transforma para o bem, transforma para o bem. Tudo que vem do inimigo, Deus transforma para o bem, transforma para o bem. Tudo que vem do inimigo, Deus transforma para o bem, transforma para o bem. Tudo que vem do inimigo, Deus transforma para o bem, transforma para o bem. Tudo que vem do inimigo, Deus transforma para o bem, transforma para o bem. Tudo que vem do inimigo, Deus transforma para o bem, transforma para o bem. Eu verei a vitória, eu verei a vitória. A batalha pertence ao Senhor. Eu verei a vitória, eu verei a vitória. A batalha pertence ao Senhor. Eu verei a vitória, eu verei a vitória. A batalha pertence ao Senhor. Eu verei a vitória, eu verei a vitória. A batalha pertence ao Senhor. Tudo que vem do inimigo, Deus transforma para o bem, transforma para o bem. Tudo que vem do inimigo, Deus transforma para o bem, transforma para o bem. Bendito é o nosso Deus. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Thank you, girls. Nós vamos estar ouvindo uma palavra com o pastor Sérgio. Algumas pessoas não estão podendo ainda vir na igreja, na verdade, ninguém, né? Por enquanto. Mas podem mandar uma mensagem, mesmo da sua casa, louvando ao Senhor. Amém? Que gostoso que é poder, depois de um momento de louvor desse, quando estamos participando, ainda que separados, cada um de vós nas suas casas, mas estamos juntos num só espírito, prestando esse culto de adoração ao Senhor. A palavra de Deus nos recomenda: louvai ao Senhor. E quando nós louvamos ao Senhor, nós liberamos bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Existem maneiras de nós o louvarmos ao Senhor, de prestarmos um culto de adoração ao Senhor. E para isso eu gostaria de lembrar aquilo que o Senhor pede de nós, a nossa fidelidade a Ele. O profeta Malaquias, no capítulo 3, o verso 10, ele nos recomenda palavras do Senhor, que ele diz assim: trazei os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. E fazei provas de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não me envie sobre vós bênçãos que atendam todas as vossas necessidades. Isso são bênçãos prometidas do Senhor. Eu quero falar pessoalmente uma experiência nossa, que nós temos sido abençoados na nossa vida por entender esta mordomia cristã. E isso é muito bom quando nós aprendemos. Desde que chegamos neste país, há 26 anos atrás, o Senhor tem sido fiel, tem sido nos sustentado, tem abençoado. E especialmente nessa época, quando há uma preocupação geral no mundo, estamos seguros sob as mãos do Senhor, porque Ele tem suprido as nossas necessidades. São as bênçãos do Senhor que vêm sobre nós. Nós temos aprendido que prosperidade é ausência de necessidade. Quando nós não temos necessidade, então aí sim nós somos prósperos. E eu lembro de que essas palavras
tem trabalhado, e não são palavras minhas, são palavras do Senhor que Ele procura cumprir na nossa vida. Portanto, se por acaso alguns dos que estão me ouvindo não têm cumprido, não têm dado ênfase a essa parte dessa mordomia cristã na sua vida, eu faço um desafio e vou para isso contar uma experiência de que eu escutei alguns anos atrás. É uma experiência de você abrir uma laranja. Diz assim, você pode abrir uma laranja, contar quantas sementes tem dentro daquela laranja, mas você jamais vai saber quantas laranjas serão produzidas a partir de uma semente. Meus irmãos, uma semente que você semeia no reino de Deus vai fazer a diferença na sua vida. O Senhor não fica devendo nada a ninguém. O Senhor espera de nós, a única coisa que o Senhor espera de nós é a fidelidade. O salmista Davi diz assim, como daria eu ao Senhor se primeiro Ele não tivesse dado a mim? Então, quando nós retemos aquilo que é do Senhor, nós deixamos de experimentar o novo do Senhor na nossa vida. Gostaria de lembrar que Isaac, ele foi próspero, ele foi abençoado quando a nação de Israel passava por um momento, o povo passava por um momento de dificuldade. Aí o Senhor provou a sua fidelidade com ele e o abençoou muito. Então, meus irmãos, esta é a nossa participação, este é o nosso entendimento, esta é a nossa maneira também de cultuar o nome do Senhor. É para que aprendamos a temer ao Senhor. Portanto, aqui na tela está uma maneira que você pode fazer isso. Nesse tempo que estamos separados, como nós estamos presencialmente, existe aqui uma maneira que se pode fazer através dos Zeus, ou outras maneiras que tem um telefone. Veja aqui, informe-se e não deixe de participar. Eu sei que nesse tempo, não somente aqui na América, as igrejas estão passando por essa dificuldade com o isolamento social, mas também aí no Brasil, ao seu pastor, abençoe o seu pastor, abençoe a sua igreja, porque o reino de Deus é que estará sendo enriquecido através da sua contribuição, através do seu entendimento desse ministério, dessa mordomia cristã. Deus que vos abençoe e multiplique as suas bênçãos em grande número sobre as suas vidas. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, meu louvor girar. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida,
Cante mais alto. 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 Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que o doído. Cante mais alto. Os sons para mim. Cante mais alto. O teu guerrear por mim. Cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que o doído. Cante mais alto. Dos sons soares para mim. Cante mais alto. O teu guerrear por mim. Cante mais alto. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte vencida, o rei vive está. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte vencida, o rei vive está. I raise a hallelujah. 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 Louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Death comes to fight for me. I raise a hallelujah. In the presence of my enemies. I raise a hallelujah. Louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Death comes to fight for me. Olá, queridos. Mais um domingo através do online e eu espero que estejamos chegando no final. As notícias são boas, que temos recebido, anunciando que está acabando, né, essa nossa separação, esse nosso confinamento, né, que nós estamos sem nos ver. Mas espero que mais 2 domingos, 2 finais de semana, nós poderemos estar juntos novamente. E, se não me engano, a partir de junho, vamos poder congregar novamente, juntos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor por tantas bênçãos recebidas, porque podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Estamos alegres por várias razões, triste por algumas e alegres por outras. Triste por não estar vendo os irmãos pessoalmente, triste por não estar podendo abraçarmos, não estar podendo trocarmos ideias, tomar nosso cafezinho depois do culto, mas felizes porque o Senhor continua o mesmo. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e permanece para sempre. E a sua palavra é fiel. E nós temos visto que Deus tem cuidado de nós. O Senhor tem tido misericórdia do seu povo, tem estendido a sua forte mão sobre nossas vidas. E podemos ouvir testemunhos, podemos ouvir palavras de que o Senhor está cuidando do seu povo. O Senhor está cuidando daqueles que têm se chegado a Ele.
E muitos têm passado por provações, por lutas, mas em tudo nós temos visto o cuidado do Senhor. Então continue com seu coração voltado para o Senhor, continue com seu coração na oração, na leitura da palavra. Não se afaste do Senhor por motivo nenhum, por razão nenhuma, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E é muito bom depender do Senhor. Nós sempre vamos ter o melhor se continuarmos nessa dependência do Senhor. Confie nele, deposite no Senhor a sua confiança. Como a Bíblia diz, muitos confiam em carros e cavalos, mas nós temos feito menção do nome do Senhor. E aí é que está o segredo da nossa vitória, é o nome do Senhor. Então clame pelo nome de Jesus, clame pelo nome do Senhor em cada situação na sua vida, em cada situação, seja qual for, de enfermidade, situação financeira, qualquer problema na sua família, qualquer problema na sua casa, clame pelo nome de Jesus e ele vai se fazer presente, trazendo a solução que você precisa. Nós cremos num Deus presente, um Deus que até na hora da angústia, ele se faz presente. Eu creio nesse Deus e desejo no meu coração que ele se revele a você também desta maneira, como Deus presente, como Deus que está com as suas mãos estendidas para nos abençoar e com seus ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. Que o Senhor possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Sempre que eu medito num versículo, eu fico meditando ele por dias e faço algumas notações, apago, faço outras notações, para fazer um resumo daquilo que Deus tem testificado no meu coração. E muitas vezes temos que resumir, por causa do tempo de uma mensagem. Eu creio que uma mensagem deve ter o suficiente, né, para que as pessoas possam entender, para que as pessoas possam nos acompanhar e sair ganhando no final, né, uma compreensão daquilo que Deus tem falado nos nossos corações. Muitas vezes nós ficamos pensando, meditando e às vezes pensamos muito, escrevemos muitas coisas. E quando vamos falar, é necessário falar o necessário, falar somente o suficiente, para que todos possam acompanhar o que Deus tem colocado no nosso coração. Eu queria compartilhar com vocês sobre a parábola do semeador. É uma parábola bem conhecida, muito conhecida de todos nós, que diz que o Senhor, ensinando ao seu povo, ele abriu a sua boca através de parábolas. Uma parábola é um meio muito interessante do Senhor ensinar, porque o reino de Deus, os ensinos do reino de Deus, os ensinos das coisas espirituais, não cabem numa palavra somente. Então o que é que Cristo fazia? Ele criava parábolas, usando da história, usando de meios em que o povo conhecia, para trazer para a realidade do povo da época um ensinamento profundo a respeito do reino de Deus. Porque o reino de Deus, os ensinos do reino de Deus, não cabiam em uma palavra ou em uma frase. Então o que Cristo faz? Ele cria semelhança, ele constantemente fala, o reino de Deus é semelhante a isto, o reino de Deus se parece com isto, o reino de Deus é como se fosse isto. Ou seja, é como ele usando exemplos para trazer o ensino, e a Bíblia fala que ele abriria a sua boca em parábolas e traria ensinos riquíssimos, desde a época da fundação do mundo. Então são ensinos que ele traz, e essa parábola do semeador tem histórias, tem coisas fantásticas. Se fôssemos discorrer por toda ela e tirar todos os ensinos que essa parábola nos diz, uma mensagem só seria pouco. Então eu vou ler toda a parábola, mas eu escolhi somente um tema da parábola. Eu escolhi somente o último versículo para nós podermos estar meditando. A parábola diz o seguinte, Mateus capítulo 13, verso 3 em diante. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, aí vem a parábola, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100,
60 e 30 por 1. Mateus capítulo 13, verso 3 ao verso 8. Observe que é uma pequena parábola, mas que traz tantos ensinos, traz tantas ideias fantásticas. Centenas de livros já têm sido escritos para explicar essas parábolas. Muitas coisas têm sido faladas. E é muito interessante os ensinos, os escritos, porque nós vemos pessoas exatamente desenvolvendo a ideia de Jesus. O que Cristo queria com essas parábolas? Que as pessoas não ficassem presas somente à palavra impressa, mas que eles pudessem extrair da parábola os ensinos que ela provém, os ensinos que ela provê, os ensinos que ela traz para nós. Mas essas parábolas, para o tempo dos discípulos, para o tempo dos judeus da época, eram incômodo, porque muitos deles não entendiam, inclusive alguns discípulos não entendiam as parábolas. E constantemente eles perguntavam a Jesus: Jesus, por que tu fala por parábolas? Nós não entendemos, então o povo consegue entender. E constantemente Jesus vinha e trazia para eles as explicações. Essa palavra em particular, Cristo explica toda ela no mesmo texto. No versículo 18 ao versículo 23, de Mateus capítulo 13, ele explica todo o sentido da parábola. Ele explica para eles detalhe por detalhe, para que eles pudessem compreender o que ele estava falando. E ele continua falando no verso 18 em diante: portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, observe que ele usa um verbo interessante, e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então ele explicou sobre a semente que caiu à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Observe que a primeira questão, o primeiro grupo, é um grupo que é atacado pelo inimigo. O inimigo vem e arranca a semente dele. O segundo grupo é composto de pessoas que por eles mesmos não têm raiz, eles mesmos não conseguem força e eles mesmos desistem. E eles abandonam. E tem o terceiro grupo, quanto àquele que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações da vida e o engano das riquezas a sufocam e a tornam infrutífera, é o terceiro grupo. E o quarto grupo, que é exatamente o quarto grupo que me interessa nesta noite, e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, olha que interessante, ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. E essa palavra, exatamente esse versículo que ficou na minha mente, martelando a minha mente e o meu coração. Qual é a diferença entre este último grupo e todos os demais, os primeiros que nós mencionamos? Este último grupo, ele é composto das mesmas pessoas que estavam ouvindo a mesma mensagem. Porém, esse último grupo é aquele que ouve a mensagem, ouve a palavra. A palavra foi pregada e a palavra é a mesma para todas as pessoas. A semente é a palavra. A palavra foi pregada para o primeiro grupo, a palavra foi pregada para o segundo grupo, para o terceiro grupo, e a mesma palavra foi pregada para o quarto grupo. Mas qual foi a grande diferença entre o quarto grupo e os demais? O quarto grupo, ele ouve a palavra e ele entende a palavra. A grande diferença que existe nesse grupo é o entendimento que ele teve da palavra ouvida. É uma maneira diferente. Nós vemos aqui um resultado diferente. Nós vemos aqui que essas pessoas que compõem o quarto grupo, eles têm uma característica totalmente diferente. Eles estão ouvindo a mesma palavra e eles produzem uma colheita de 100, de 60 e 30 por 1. E os demais não produziram nada. Qual é a diferença? O último grupo, ele ouviu a palavra e ele entendeu a palavra.
E Cristo ele se encarrega de explicar para os seus discípulos o porquê que os 3 primeiros, que foram mencionados, por que eles não conseguiam entender? Porque somente o último grupo entendeu. E esses 3 primeiros componentes aqui não entenderam nada. Porque somente um grupo entendeu, os outros não entenderam. E Cristo começa a explicar para eles. A diferença está na maneira que você entende a palavra pregada. Este último grupo entendeu e deu uma colheita de 100, 60 e 30. Os 3 primeiros grupos ouviram a mesma palavra, não entenderam nada, também não produziram nada. Olha que a explicação que Cristo dá entre o verso 10 e o verso 15 de Mateus capítulo 13. Olha a explicação. É fantástica essa explicação. Os discípulos aproximaram-se dele, de Jesus, e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês é dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem não tem, será dado, a este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, ouvem, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Olha que razão que Cristo está. Por que isso acontece com eles? Aí Cristo explica para eles. Pois o coração deste povo se tornou insensível. E de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Observe que Cristo menciona 3 características deste povo que fazia com que eles não conseguiam entender a mensagem, as parábolas, os ensinos de Jesus, até mesmo os milagres que eles viam Cristo realizar. Eles não conseguiam entender. Eles viram milagres como que coisas tremendas acontecendo, mas não conseguiam entender. E Cristo explica o porquê. Porque o seu coração estava insensível. De má vontade eles ouviam e fecharam os seus olhos. Vamos transferir para os dias de hoje essas características. Essas características Cristo percebeu em pessoas há 2000 anos atrás. Será que nos dias de hoje nós podemos perceber essas mesmas características nas pessoas às quais nós pregamos e mostramos o Evangelho de Cristo? É muito comum estarmos falando de Jesus para algumas pessoas que muitas vezes são pessoas ótimas, pessoas educadas, nos tratam muito bem, nos tratam com respeito, mas quando perguntamos para elas se elas querem tomar uma decisão por Jesus, eles sempre dão uma desculpa e saem de cena demonstrando que não entenderam nada do que você falou. Não sei se isso acontece com vocês, mas eu acho que acontece com todo cristão. Você investe um tempo, você prega, você ensina, você fala com amor, com carinho, às vezes fala nervoso, às vezes fala repetidamente, mas as pessoas ficam te olhando assim, dando atenção, mas a mensagem não entra, a mensagem não cai no coração, não cai na mente. E você pensa, o que é que está errado comigo? Não é errado com você, não é errado com a palavra, não há nada errado com a mensagem que você prega. Observe que os 4 grupos a quem Cristo mencionou aqui, os 4 ouviram a mesma mensagem. Não basta somente que as pessoas ouçam o Evangelho. É preciso que eles entendam a mensagem, para que essa mensagem possa surtir efeito na vida das pessoas. Nós vivemos em dias em que as pessoas ouvem de tudo. É muito comum as pessoas viajarem, fazer viagens longas, caminhadas longas,
Existem muitas caminhadas por caminhos, por montanhas, por lugares, por vilarejos, e caminhos tal, viagem para a vila tal, para lugares em busca de uma resposta, em busca de uma direção, e buscando aprender algo, e muitas vezes coisas espirituais. E pessoas investem, às vezes, dinheiro, investem tempo para fazer longas jornadas, longas caminhadas. E você fica meditando, gente, a resposta muitas vezes está na cabeceira da cama dele. A resposta está do lado, no armário em casa. Porque quando você fala da Bíblia com essas pessoas, eles descartam. Eles não querem saber. Quando você diz sobre o que a Bíblia diz sobre esses assuntos de buscar iluminação, de buscar paz, de buscar equilíbrio, quando você menciona o que a Bíblia diz com respeito a buscar o bem-estar seu e daqueles que estão ao seu redor, quando você menciona que na Bíblia existe a fonte da resposta para essas coisas, as pessoas parecem que se bloqueiam para esse tipo de assunto e eles preferem fazer uma caminhada de 3, 4, uma semana. Enquanto que se parasse para ler a Bíblia, meditar no que a Bíblia ensina, encontrariam a resposta de imediato. Por que tanta resistência em relação às coisas de Deus? Por que tanta resistência em relação àquilo que Deus quer falar para nossos corações? Cristo ele menciona nessa passagem essas 3 características. Eu queria frisar com vocês essas 3 características que ele mencionou, por que essas pessoas ouviam e não conseguiam entender. Não conseguiam entender o que ele falava. E como eu falei, nós podemos ver hoje em dia essas mesmas características nas pessoas. A primeira característica que Cristo menciona aqui: pessoas com o coração deste povo se tornou insensível. O coração daquele povo se tornou insensível, não tem sensibilidade, é imperceptível, o coração não consegue perceber as coisas espirituais, é indiferente. Quantas vezes você fala do amor de Deus, você fala de um testemunho, você fala de algo que Deus fez na sua vida, um milagre que Deus realizou na sua vida para alguém, e a pessoa ouve aquilo com uma indiferença, com desdenho. Por que eles agem assim? É porque o coração deles se tornou insensível para as coisas de Deus. E muitas vezes fazem piadas, muitas vezes fazem zombarias, muitas vezes desacreditam totalmente do poder de Deus e até mesmo do seu próprio testemunho. Não, isso não foi um milagre. Isso foi normal, isso foi natural. Iria acontecer de todo jeito. Então nós vemos que essa mesma característica que havia no tempo de Jesus continua ainda nos dias de hoje. E Cristo fala, eles se tornaram insensíveis. O coração insensível é aquele que perdeu a capacidade de sentir aquilo que Deus está falando. Deus está falando de muitas maneiras. Hoje em dia, então, nós podemos ver através do rádio, televisão, através da internet. Deus está falando de muitas formas, de muitas maneiras. Mas as pessoas estão ignorando as mensagens de Deus. Estão ignorando tudo que Deus diz, porque os seus corações se tornaram insensíveis às coisas de Deus. E eles preferem pensar nos seus próprios prazeres, na sua própria vida, nos seus próprios objetivos. Pessoas se tornando cada dia mais insensíveis. E é interessante você analisar que quanto mais insensíveis às coisas de Deus, eles se tornam, mais insensíveis uns para com os outros vão se tornando também. Quanto mais distante de Deus a pessoa se torna, quanto mais longe de Deus, a relação entre as pessoas vai se tornando cada dia pior. Porque a fonte do amor, da compreensão, a fonte da boa intenção, a fonte de tudo aquilo que gera o bem-estar entre nós, que vem de Deus, quando a pessoa se afasta de Deus, ele não consegue ter isso para gerar em outras pessoas.
E com isso, o relacionamento vai se tornando algo ruim entre as pessoas. E aí, então, podemos ver o resultado na sociedade em que nós vivemos. A segunda característica que Cristo percebeu neste povo, que ele estava pregando para eles, era que eles viam, ou seja, de má vontade, eles ouviam com os seus ouvidos. Parece estranho, né? Ouvir com má vontade. Ouvir com má vontade é melhor não ouvir. Porque você, quando ouve com má vontade, você está ouvindo de uma maneira, você está desdenhando de quem está falando. Você, quando ouve com má vontade, ou seja, você não está nem aí para o que está sendo falado. Existe uma expressão que diz que é aquela expressão que entra aqui e sai aqui. Não surte efeito na vida de ninguém que ouve alguma coisa com má vontade. Ou seja, já há uma predisposição em negar aquilo que está sendo falado. Se for uma ordem, não vai ser obedecido. Se for um conselho, não será levado em conta. Se for uma direção, vai ser tomada outra direção, porque está se ouvindo com má vontade. Em relação às coisas de Deus, preste bem atenção. Em relação às coisas de Deus, devem ser ouvidas. As coisas de Deus devem ser ouvidas de coração aberto. Não deve ser simplesmente para ouvirmos as palavras proferidas. É preciso deixar que as palavras do Senhor, que a Bíblia Sagrada, entre em nosso coração e em nossa vida. Desse modo, somente assim, com toda boa vontade, pouco a pouco, a palavra do Senhor vai tomando corpo, vai se tornando vida dentro de nós, vai nos dando sentido e vai iluminando a nossa existência. Essa iluminação que você procura, essa direção que você procura, ela está no seu contato com o Senhor. A iluminação que você precisa está na palavra de Deus, porque ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para o nosso caminho, luz para os nossos pés. Ela é aquela que ilumina o nosso caminhar. Esta é a palavra de Deus. Mas só encontram isso nela aqueles que a buscam com sinceridade. Mas se você ouvir a palavra de Deus, ou ler a palavra de Deus de forma relaxada, a Bíblia até nos adverte em relação a isso, não fazermos a obra de Deus de forma relaxada, porque é perigoso. Se você fizer assim, com má vontade, tudo em sua vida, em relação a Deus, vai se tornar mais difícil. Todo o seu relacionamento com Deus, se você vier para a igreja, ouvir a mensagem, louvar, ou fazer qualquer coisa para Deus, de má vontade, tudo fica mais obscuro, tudo fica mais complicado, porque você acaba fazendo as coisas de Deus de forma relaxada. Há pessoas que entram na igreja e não compreendem nada. Sentam nos bancos, ficam em casa, ou ouvem a mensagem pela internet, pela televisão, seja qual for o meio, mas não conseguem compreender nada. Se sentem perdidas dentro de um contexto onde deveriam encontrar a direção para as suas vidas. Eles acabam se sentindo perdidas e eles falam: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo da minha vida? O que você está fazendo de mais errado é porque você não está buscando ao Senhor de todo o seu coração. Por isso que o Senhor fala: filho meu, dai-me o seu coração. Busque ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Busque ao Senhor com vontade. É impossível você alcançar algo de Deus se você não buscá-lo com sinceridade, com vontade. As pessoas que vivem na igreja assim reclamando do seu relacionamento com Deus, que ele está triste, que ele está fraco, é porque ele ainda não se abriu ainda para a graça de Deus entrar no seu coração. É muito comum nós vermos pessoas que começam a ler a Bíblia e rapidinho param de ler a Bíblia, porque acham complicado, não é um livro bom de ler, não é um livro bom para ler. É necessário que você invista tempo na leitura da Bíblia, no estudo da Bíblia, na oração. Busque ao Senhor. A Bíblia está constantemente nos ensinando: busque ao Senhor. Invista tempo,
clamando pela sua misericórdia. Aquele que me busca, diz o Senhor, este me encontrará. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Buscai, buscai, e você vai encontrar o que você está procurando em Deus. Mas não faça de má vontade. Não faça aquela busca pela metade. Vá ao Senhor com boa vontade, com o coração aberto, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero mais de Ti, Senhor. Este povo, eles buscavam, eles tinham um coração não sensível, buscavam de má vontade, no entanto eles não entendiam a palavra de Deus. E por último, a característica que eles tinham os seus olhos fechados. Eles fecharam os seus olhos. Olha que interessante. Fecharam os seus olhos para não ver. Além do coração insensível, além da má vontade, eles olhavam, mas não viam. Existem várias dificuldades que eu queria ressaltar com vocês, várias dificuldades humanas que impedem a compreensão de algumas coisas. Realmente é complicado às vezes entender algumas coisas. Quando você está fora do seu contexto de conhecimento, do seu contexto de trabalho, e você entra num outro contexto, fica às vezes difícil de acompanhar ou de entender alguma coisa. É comum isso acontecer. Então existem alguns fatores que impedem a compreensão, humanamente falando. Esses 3 fatores que Cristo menciona aqui são fatores humanos. Eles se tornaram insensíveis, eles faziam com má vontade e eles fecharam os olhos deles. Não queremos ver. Porque se você analisar bem, quando lemos a história de Jesus nos 4 evangelhos e vemos os milagres que Jesus realizou, ele ressuscitou mortos, ele transformou a água em vinho, ele acalmou o mar, acalmou o vento, fez milagres de paralíticos andarem, de cegos voltarem a ver, fez milagres de libertação de pessoas que eram oprimidas por espíritos malignos, operou milagres de todas as maneiras, porque eles não criam, porque eles não viam o que estava acontecendo entre eles, porque eles não queriam ver, eles fecharam os olhos. Não queremos ver isto. Hoje em dia acontece a mesma coisa. Os milagres continuam acontecendo. Deus continua operando. Pessoas continuam sendo salvas, pessoas continuam sendo libertas, pessoas continuam sendo curadas. Mas as pessoas não querem ver essas coisas. Preferem criticar, preferem zombar, preferem dizer que é mentira, preferem dizer que isso aí é armação, preferem dizer tudo, menos glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque eles querem fechar os olhos. E além desses fatores, que são fatores humanos, que eles criaram, né, para não ver, eles não querem ver, eles se negam a ver. Todo fator humano, eu não quero ver, acabou o assunto. Não quero ver, eu não quero ver. Não quero acreditar, eu não quero acreditar. Mas além desses fatores, tem um fator também que complica muito a pregação do Evangelho. Eu vou terminar com este versículo, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 em diante. Esse versículo, essa parte da Bíblia, me chama muita atenção, e eu oro constantemente para que o Senhor nos dê graça e nos oriente como fazer. Porque não é uma luta contra a carne, nem contra o sangue. Não é uma luta contra as pessoas. Não é tentar convencer alguém de se tornar um coração sensível, de fazer as coisas de boa vontade, ou de abrir os olhos de alguém. Mas veja o que o texto fala. Versículo 3 em diante, 2 Coríntios 4, 3 em diante. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. Olha que interessante. O Deus desta geração, o Deus desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus.
Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha que interessante, quando a Bíblia se refere ao Deus desta era, ela fala a respeito do poder do maligno, o poder do mal. Ninguém pode negar a existência do mal em nosso tempo. O mal existe, o diabo existe, e ele é maligno, ele é mau. Ele vem para matar, roubar e destruir. E uma das funções dele é cegar o entendimento das pessoas, para que eles não venham entender a mensagem de Cristo. Por isso que muitas vezes você prega para as pessoas, você prega, e eles não conseguem entender. Por quê? Porque o diabo cegou o entendimento deles. Muitas vezes são cientistas fantásticos, inteligentíssimos. São pessoas com mentes brilhantes, com descobertas fantásticas na sua bibliografia. Mas quando falamos de Jesus, bloqueia. Porque o seu entendimento para as coisas espirituais estão fechadas pela ação do maligno. O que fazer então nesta hora? O que fazer nesses casos? Como evangelistas, como pregadores, como obedientes à palavra de Deus, como obedientes à ordem de Jesus que nos diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não nos mandou escolher para quem pregar, Ele nos manda pregar a todos. E nessa nossa caminhada, nós vamos encontrar pessoas. Vamos encontrar pessoas com coração insensível, pessoas em relação às coisas de Deus agindo com má vontade, pessoas que não querem ver os milagres que acontecem diante deles, e muitas vezes, até mesmo na própria vida deles, eles não querem ver. E pessoas enganadas pelo diabo. Qual deve ser a nossa decisão? Qual deve ser a nossa ação em relação a essas questões? Oração e jejum. Ore. Ore pelas pessoas que você ama, que você quer alcançar com o Evangelho. Jejue por elas. Peça ao Senhor: Senhor, dai-me direção para que eu possa alcançar o coração delas. Tira, Senhor, essa cegueira que o inimigo tem colocado sobre o entendimento deles. Não é pela força, não é pela violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ore constantemente por essas pessoas. E toda oportunidade que você tiver de falar de Jesus, fale do amor de Deus. Pregue a Jesus em tempo e fora de tempo, para que eles possam ter a oportunidade de conhecer a Jesus, assim como você conheceu, assim como nós conhecemos, e assim serem iluminados por essa palavra, iluminados pela presença, pela glória de Deus em suas vidas. Eu quero orar por você agora. Talvez você tenha pensado em desistir de pregar o Evangelho. Eu quero orar por você. Já tem falado do amor de Jesus para tantas pessoas, e você não entende por que eles não se convertem. Você fala do amor de Jesus, você prega para eles, e você não entende. Eu não entendo por que eles não se convertem. Hoje nós podemos ver alguns fatores que atrapalham a conversão dessas pessoas, mas que a sua oração seja por você em primeiro lugar, para que você possa continuar perseverante, e que as barreiras nesses corações caiam por terra, e que esta luz do Evangelho penetre nos corações, e que eles sejam alcançados pelo amor, pela palavra e pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho, por este Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Oremos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu amor e pelo teu cuidado para com nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós podemos sempre contar com a tua ajuda. Espírito Santo de Deus, nos oriente, nos ajuda a alcançar os corações, Senhor. Alcançar, ó Pai, as pessoas para que eles venham entender a tua palavra. Não somente ouvir,
mas ouvir e entender a Tua palavra, Senhor. Continue fortalecendo a Tua igreja, fortalecendo os Teus filhos, para que eles possam continuar, ó Pai, pregando a Tua palavra, levando, ó Pai, essa semente, semeando essa palavra nos corações, Senhor, porque nós cremos que ela vai frutificar, ó Pai. Eu abençoo os Teus filhos, abençoa a Tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Como é de costume nosso, nós gostamos sempre de terminar nossas reuniões abençoando a sua vida, sua casa, sua família, dizendo que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe e tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.